Olá, respondendo a pergunta de qual é a água que eu utilizo para o meu kefir de água, bom, eu utilizo a água do filtro de barro. Aqui eu tenho o filtro de barro e abasteço ele com a água da torneira ou do abastecimento urbano comum. Como a gente sabe, o abastecimento urbano, a água tem cloro, devido à segurança que o cloro traz para a questão da rede de distribuição, para a água não ser contaminada por micro-organismos, enfim, e também tem flúor. E o filtro de barro, ele tem uma vela ou um elemento filtrante ou mesmo filtro dentro dele. No caso da minha, eu já retirei, eu vou mostrar aqui. Então, o elemento filtrante fica aqui dentro, ele passa por esse buraco, e ali a gente tem a parte onde coleta a água e o filtro de barro ele é de um material cerâmico, barro na verdade, cozido, que se torna quase uma cerâmica, e é um material poroso no qual a água consegue permear e ir evaporando e trocando temperatura com o ambiente, de modo que a água interna fica mais fria e devido à evaporação ela vai conseguindo manter uma temperatura mais baixa interna e na parte externa vai evaporando e também fica fria, entre aspas, assim. Mas o que eu estou gravando esse vídeo para falar é o seguinte: qual é a melhor água para o kefir de água? A melhor água para o kefir de água é a água que você tem à disposição. Poderia utilizar a água da torneira? Poderia, só que eu devo fervê-la e esperar esfriar para poder utilizar. Dá para utilizar água de poço, água mineral. É interessante você saber a origem dessa água, a fonte, como que essa água chega para você tomar aí os devidos cuidados. Dá para comprar um filtro, um cartucho filtrante, osmose reversa, água destilada, dá para usar? Dá para utilizar, mas tem aí um desprendimento um pouco grande para fazer isso. Eu penso que para uma produção industrial o interessante seria aí um filtro de osmose reversa. Ou talvez um deionizador, mas é isso pensando em produção industrial em larga escala, ou mesmo alguns cartuchos mais adequados para água, como o pessoal do kombucha e da cervejaria utiliza esses filtros para água. Mas é interessante cuidar da água e saber a fonte. Então, estou gravando esse vídeo basicamente para falar isso, qual é a água que eu utilizo, respondendo essa pergunta, e também para falar da troca do elemento filtrante. Então, como eu mostrei ali o meu filtro, ou talha, conhecido popularmente por algumas pessoas, ela fica com um filtro dentro, eu mostrei que já tinha tirado, então olha o estado que está. Esse aqui eu coloquei no mês 6. Tradicionalmente eu faço a troca do filtro, do elemento filtrante, no mês 1 e no mês 6, porque aí eu sei quando que eu troquei, mas olha o estado desse aqui. Eu notei que estava demorando para filtrar, a vazão começou a ficar baixa, e eu deixei, fui abastecendo e tal, e hoje eu notei que assim, estava bem baixo mesmo, pois hoje eu fiquei o dia todo em casa, então eu resolvi trocar a vela, comprei uma nova, e vou trocar. Então, olha o estado. Eu moro na cidade de Goiânia, então é região metropolitana, a capital do estado, e dá para se ver que a água da rede aqui, ela tem uma certa impureza. Provavelmente isso aqui deve ser devido aí a manutenções na rede, enfim. E é interessante que, olha na borrachinha, esse preto. Esse preto é como se fosse um lodo. Não é tóxico, não é motivo para se preocupar, mas pode ser um indício aí que o cloro residual da rede não está dando conta de eliminar todas as formas de vida da água. Lógico, não pode ser muito alto para não eliminar a nossa forma de vida, para não fazer mal, para a água não ter odor, enfim. Mas pode ser um indício que o cloro residual da rede de distribuição daqui da região onde eu moro pode estar baixo, ou talvez pode ser aqui em casa, não dá para saber o certo, mas sabe-se que esse filtro aqui já foi. Então eu preciso realizar a troca. Então com 2 meses, quase 3 meses, a gente vai entrar aí no mês 9, então com quase 3 meses eu já tive que fazer a troca do filtro. Isso é muito importante estar atento, porque do nada isso aqui está muito velho, às vezes isso aqui pode virar a fonte de bactérias para a água, então é interessante sempre estar lavando, estar higienizando isso aqui com água corrente. Não precisa retirar do filtro de barro, mas dá para passar uma água aqui e sempre passar com a própria mão, já dá para dar uma limpada na superfície.
por se tratar do material poroso, a gente não consegue limpar profundamente. Aqui não é recomendado passar sal, nem açúcar, nem hipoclorito, nem nada. Realmente é um material que precisa ser trocado. E aqui eu estou com o filtro novo que eu comprei, a vela nova que eu comprei. Então, vou tirar aqui do pacote para mostrar a diferença. Olha a diferença da usada para nova. É muito diferente. Mesmo na região branca, dá para ver que esse aqui está mais cinza do que essa. Lógico, tem a questão da umidade também. O preço que eu paguei aqui o valor de R$ 7,49 e aqui o fabricante fala a questão da troca e tal, ele fala da composição e tal, e esse aqui é um filtro de classe C, ou seja, ele vai reter partículas aí maiores do que 5 micro e menores do que 15. E não possui eficiência bacteriológica, ou seja, as bactérias conseguem passar, porque o tamanho da célula de uma bactéria é bem menor que esse tamanho de poro. Lógico, quando a gente pensa em bactéria, a gente deve imaginar a célula de bactéria, mas, por exemplo, verminoses, outros organismos maiores vão ficar retidos, como, por exemplo, giardia, um monte de doença transmissível pela água, esse filtro consegue reter. Então, por isso, ele é já utilizado há muito tempo aqui no Brasil. Lógico, bactérias e vírus ele não vai reter. Fala que não possui eficiência bacteriológica, como eu disse, contra as bactérias, mas contra outros organismos maiores ele vai reter, por isso é importante até limpar também, e não possui redução do cloro livre. Então, o carvão, quando tem carvão ativo, consegue reduzir um pouco o cloro, mas esse não tem. Então, é interessante ficar atento a isso. Se é uma água com muito cloro, talvez pode ser interessante depois fervê-la, ou mesmo bater no liquidificador ou agitar para tentar aí minimizar esse cloro. E agora eu vou fazer a troca e é isso.